Você consegue imaginar que o próximo grande vilão de Boruto, Tio Blue Vortex, não seja Juro? E se eu te dissesse que a maior ameaça para Kawaki não esteja surgindo agora, mas está ao lado dele há anos, porque existe um personagem que nunca precisou lutar, nunca precisou mostrar seu verdadeiro poder, e mesmo assim conseguiu manipular alguns dos eventos mais importantes de toda a história. Um homem que criou o monstro, um homem que transformou os seres humanos em armas, um homem que sempre parece saber mais do que todos os outros. E se esse homem estiver escondendo o último segredo? Porque depois dos acontecimentos mais recentes de Boruto, Tio Blue Vortex, uma teoria começa a ganhar força entre os fãs, uma teoria assustadora, uma teoria que sugere que Yamato nunca perdeu o controle de Kawaki. Na verdade, talvez ele nunca tenha pretendido perder. E quanto mais analisamos os detalhes deixados ao longo da história, mais parece que o confronto entre Yamato e Kawaki já está sendo construído há anos. Então prepare-se, porque hoje vamos mergulhar em uma das teorias mais perigosas e intrigantes de todo o universo de Boruto. E se ela estiver correta, o destino de Kawaki pode já ter sido decidido há muito tempo. Mas antes da gente mergulhar nessa análise insana, eu já te peço, deixe seu like, se inscreve no canal Pagosa Nerd e ativa o sininho para não perder nenhuma análise ou teoria que eu trouxe aqui no canal. E compartilha com seus amigos e deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre essa análise insana. Ou só comente Boruto, Tio Blue Vortex. O canal precisa muito dessa força e cada comentário de vocês ajuda demais a gente a continuar produzindo esse tipo de conteúdo aqui para o canal. Dito tudo isso, vamos embora para o vídeo? Quando pensamos em Yamato, normalmente enxergamos apenas um cientista, alguém inteligente, alguém estrategista, mas não exatamente alguém perigoso em combate. Afinal, ele não é Naruto Uzumaki, ele não é Sasuke Uchiha, ele não é Jura, ele não é Daimon. Ele não possui habilidades capazes de destruir montanhas ou apagar exércitos inteiros, mas talvez seja justamente isso que o torna Amado tão assustador, porque ele não vence batalhas, ele cria as condições perfeitas para que as batalhas aconteçam. Enquanto outros personagens lutam no campo de guerra, Amado permanece nas sombras, observando cada movimento. E quando olhamos para trás, percebemos algo impressionante. Praticamente todos os grandes acontecimentos da história passaram por ele. A criação de Kashinkos, as modificações em Kawaki, os experimentos com Delta, a existência de Eida, a existência de Daemon, tudo leva até Amado. E isso nos leva a uma pergunta extremamente importante. Será que realmente conhecemos os limites desse personagem? Ou será que vimos apenas aquilo que ele queria nos mostrar? Tudo começou a ficar mais interessante quando Kawaki deixou uma coisa muito clara. Se a filha de Amado retornasse através do karma e acabasse se transformando em um Otsutsuki completo, ele iria matá-la, sem negociações, sem exceções, sem piedade. Para muitas pessoas, essa fala parecia apenas uma demonstração da obsessão de Kawaki para proteger Naruto Uzumaki. Mas a verdadeira bomba veio logo depois. O olhar e a resposta de Amado, porque Amado não implorou, não tentou convencê-lo, não demonstrou medo, ele simplesmente afirmou, você entendeu bem? Ele afirmou que impediria Kawaki. E foi nesse momento que muitos leitores ficaram confusos. Como exatamente ele pretende fazer isso? Como um cientista enfrentaria alguém que está cada vez mais próximo do nível de Inshiki Otsutsuki? Mas talvez estejamos fazendo a pergunta errada. Talvez a questão não seja como Amado derrotará Kawaki. Talvez a pergunta correta seja quem Amado usará para derrotar Kawaki. Porque essa sempre foi sua especialidade. Amado nunca foi o guerreiro, ele sempre foi o jogador de xadrez. As peças fazem o trabalho dele, ele apenas move cada uma delas. E quando observamos seus históricos, percebemos que isso aconteceu inúmeras vezes. Kashinkoji foi criado para enfrentar Jigen, Delta foi transformada em uma arma, Code recebeu modificações, Eida e Daemon foram aprimorados além dos limites humanos. Tudo fazia parte de um plano muito maior. E existe um detalhe que muita gente ignora. Cada criação de Amado sempre esconde algum segredo. Toda vez que acreditamos conhecer suas invenções, uma nova camada é revelada. Primeiro descobrimos que Kawaki recuperou o karma. Depois descobrimos que Amado podia modificá-lo. Mais tarde descobrimos que ele conseguia limitar e liberar parte dos seus poderes. E então surgiram os misteriosos sapos tecnológicos.
Objetos aparentemente simples, quase decorativos, mas que rapidamente se mostraram muito mais importantes do que pareciam. E é aqui que a teoria começa a ficar realmente interessante, porque aquele sapo pode representar algo muito maior. Para e pensa comigo, por que Amado colocaria tanta atenção em pequenos dispositivos aparentemente insignificantes? Por que destacá-los? Por que mostrá-los repetidamente? Boruto sempre foi uma obra que gosta de esconder pistas à vista de todos. Elementos que parecem relevantes acabam se tornando fundamentais mais tarde. E talvez esses sapos sejam exatamente isso, uma pista sobre o verdadeiro plano de Amado. Ao longo da história, vimos que esse dispositivo possui múltiplas funções. Eles podem observar, pode transmitir informações, pode interferir em sistemas inteiros. E isso abre uma possibilidade assustadora. E se eles forem capazes de controlar os próprios ciborgues? E se cada sapo estiver ligado a uma das criações de Amado? Porque existe um padrão impossível de ignorar. Cada criação de Amado possui apenas uma função. Tudo que ele constrói possui mecanismos ocultos, protocolos escondidos, segredos enterrados, e isso nos leva diretamente para Kawaki. Durante muito tempo acreditamos que Kawaki era livre, mas será que ele realmente é? Ou será que continua preso a algo que nem consegue enxergar? Afinal, Amado já demonstrou ser capaz de monitorá-lo, já demonstrou ser capaz de modificar seu corpo, já demonstrou ser capaz de regular seu poder. Então por que parar por aí? Por que alguém tão paranoico e inteligente deixaria sua maior criação sem uma forma de controle? A resposta parece simples, ele não deixaria, e isso muda completamente a forma como enxergamos a relação entre os dois, porque nesse cenário, Kawaki não seria apenas um aliado, nem apenas uma arma, ele seria um projeto que Amado nunca deixou de supervisionar. E quanto mais pensamos nisso, mais assustador tudo acaba ficando, porque a verdadeira força de Amado nunca esteve em ataques, nunca esteve em jutsu, nunca esteve em combate físico. Sua verdadeira força sempre foi o controle. Enquanto outras pessoas medem poder pela destruição causada, Amado mede poder pela influência exercida. E existe uma enorme diferença entre essas duas coisas. Um guerreiro pode vencer uma batalha, mas alguém que controla o tabuleiro à distância pode vencer uma guerra inteira. E talvez seja exatamente isso que estamos vendo acontecer nesse exato momento. Mas existe uma camada ainda mais profunda nessa história. A motivação de Amado, sua filha. Tudo gira em torno dela. Cada mentira, cada manipulação, cada experimento, cada risco assumido, tudo aconteceu por causa dela. Amado simplesmente não aceita sua morte. Ele recusa a seguir em frente. E isso cria paralelo fascinante com os próprios Otsutsukis. Os Otsutsukis utilizam o karma para desafiar a morte. Amado utiliza a ciência. Os métodos são diferentes, mas o objetivo é praticamente o mesmo. Ambos querem escapar da perda. Ambos querem negar aquilo que deveria ser inevitável. E talvez essa seja a maior tragédia do personagem, porque enquanto mais ele tenta salvar sua filha, mais ele se aproxima daquilo que jurou combater. Talvez Amado não seja um herói, talvez não seja um vilão, talvez seja apenas alguém consumido pela dor, mas a história nos mostra repetidamente que pessoas consumidas pela dor podem se tornar extremamente perigosas, especialmente quando possuem inteligências suficientes para alterar o destino do mundo ninja inteiro. E é por isso que muitos fãs acreditam que Amado pode ser o verdadeiro antagonista final de Boruto. Não porque deseja destruir o planeta, não porque está disposto a ultrapassar qualquer limite para alcançar seu próprio objetivo. E quando alguém está disposto a sacrificar tudo por uma única obsessão, não existe previsão para o que pode acontecer. Talvez os verdadeiros monstros que Amado criou não seja Delta, nem Daemon, nem Eida, nem Code, nem Kashinkoji, nem muito menos Kawaki. Talvez o verdadeiro monstro seja ele mesmo, o próprio Amado, um homem que perdeu tudo, um homem que se recusou a aceitar a realidade e que agora pode estar manipulando o futuro inteiro para conseguir aquilo que deseja. Se essa teoria estiver correta, então o confronto mais importante de Boruto não será entre Kawaki e Boruto, nem mesmo entre Kawaki e Juro, será entre Kawaki e o homem que o transformou naquilo que ele é hoje. E o mais assustador de tudo isso é,
talvez Kawaki já tenha caído na armadilha sem perceber. Porque enquanto ele acredita que está ficando cada vez mais forte, pode estar se tornando exatamente aquilo que Yamato precisava que ele fosse, uma peça, a peça mais importante de todo o seu tabuleiro. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que Yamato realmente possui um plano secreto para derrotar Kawaki? Ou acha que tudo isso não passa de uma grande coincidência? Deixe sua teoria aqui nos comentários, vamos conversar sobre tudo isso. E se você curtiu essa análise insana, já deixe seu like, se inscreve no canal Pausa Nerd e ativa o sininho, porque tem muito mais conteúdo insano vindo por aí. Agora, se você quer apoiar o canal além do seu like e sua inscrição, existe a opção de se tornar membro aqui no YouTube. Os membros recebem conteúdos exclusivos, vídeos especiais e materiais que eu preparo com muito mais cuidado, feito especialmente para quem faz parte desse projeto. E não se esqueça de conferir os produtos que aparecem no decorrer do vídeo. A gente está com parceria ativa na Shopee, com produtos a preços acessíveis. Tem short de academia feminina e também tem produtos da linha Growth disponível para quem quer manter o shape em dia. Além de aproveitar os melhores produtos do mercado, você ainda fortalece o canal. Além disso, temos a opção de hype nos comentários. Não se esqueça de clicar, isso nos ajuda bastante. E compartilha com seus amigos. Inclusive tem outro vídeo incrível aparecendo agora mesmo na sua tela que com certeza você vai gostar. Clica nele. A gente se vê no próximo vídeo. Estamos juntos, galera. Fui!